Pessoal, e o assunto da embaixada ainda continua dando repercussão. A gente está pegando alguns trechos aqui de posicionamentos de alguns parlamentares para a gente entender um pouco mais sobre tudo isso aqui. Vamos observar agora uma postagem do senador Esperidião Amin, o qual eu tenho um apreço muito grande, conheço pessoalmente tanto ele quanto a doutora Ângela Amin, sua esposa. Então, tenho um apreço muito grande pelo Esperidião Amin, um senador que eu tenho certeza que o povo brasileiro gosta muito dele. Olha só o que ele escreveu aqui. Recebi de um repórter do UOL a seguinte pergunta: o senhor teria algum comentário sobre a matéria do New York Times afirmando que o presidente Bolsonaro teria passado 2 dias na embaixada da Hungria após ter o passaporte confiscado? Minha resposta ao repórter: escondeu do quê? Dos investigadores dos móveis da Alvorada? Ou dos investigadores do assassinato de Marielle? Ou da polícia eleitoral venezuelana? E aí, ele cita a matéria aqui de que o Bolsonaro foi investigado. E afinal, é isso. Tá escondendo de quê? Qual o grande problema aqui? É que a grande mídia põe como se o Bolsonaro estivesse se escondendo. O que realmente está acontecendo para eles, sabe, apostarem que ele precisa se esconder? Vamos lembrar que lá atrás, quando qualquer um se sente ameaçado pelo judiciário, que seja, ele toma suas medidas. Ou vocês esqueceram da minuta de nomeação do Lula entregue pelo Bessias, que hoje é o advogado-geral da União. Vocês já esqueceram disso? Então, assim, são tantas coisas que a imprensa mostra de uma maneira tão seletiva, né? Então, assim, é insano pensar ou argumentar que um assunto como esse, do Bolsonaro passar uma noite na embaixada, gere tanta repercussão, assim, é uma verdadeira cortina de fumaça. E aí as pessoas me perguntaram, mas ele pode ser preso por causa disso? E aí é o problema da lei brasileira. Depende da interpretação. Depende da interpretação. Se o ministro que está tomando conta do caso, o Alexandre de Moraes, o mais poderoso ministro do STF, entender que o Bolsonaro queria fugir, ele pode mandar prender o Bolsonaro, sim. Agora, uma filmagem, uma imagem, não justifica para tanto. O problema é que nós estamos numa era da pós-verdade. Ou seja, vamos pegar o caso do Felipe Martins. Primeiro, tem uma matéria de jornal, com base nessa matéria de jornal, manda prender o cara. O cara junta a defesa ali dizendo, olha, vocês me prenderam porque disseram que eu saí do país. Eu nunca saí do país. Tá aqui minha filmagem que eu nunca saí do país. É só pedir a Latam lá que eles vão mostrar que eu saí de Curitiba, de Brasília para Curitiba. E aí o judiciário pede para confirmar. Confirmou. Até agora o cara não foi solto. Houve uma inversão. Primeiro o judiciário tem que investigar, tem que ter provas suficientes, nem o judiciário, a Polícia Federal, tem que ter prova de que ele fugiu. Não é ele que tem que provar que não fugiu. Entenderam? Então, assim, é insano o que vem acontecendo no Brasil hoje. Falar nisso, hoje no Brasil o Lula recebe o Emmanuel Macron. É, o cara que tá no meio termo aqui, porque o Lula tá no meio da briga entre Macron e o Putin, né? Vocês sabem que o Macron e o Putin estão começando a dar umas certas rusgas aí, né? E o Lula tá aí com o Macron hoje. Lula recebe Emmanuel Macron nessa terça-feira. Após uma viagem à Guiana Francesa, o presidente da França, Emmanuel Macron, chega ao Brasil nesta terça-feira e será recebido pelo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em Belém do Pará. A visita visa intensificar a cooperação entre Brasil e França e fortalecer os acordos comerciais entre os dois países. Faz bem o Lula, tá? Tem que ter acordos bilaterais. A França é um importante aliado, é um importante país da União Europeia, então faz bem o Lula em receber o Macron. O nosso medo é só as gafes e as besteiras que o Lula fala. Então, nós estamos torcendo para o Lula falar o mínimo possível, manter o máximo em silêncio possível, para a gente não ter um problema diplomático aí com as falas do Lula. E não é só eu que estou falando, não. A matéria da Folha de São Paulo. Eu pesquei aqui,
foi republicado pelo Glaucon Braide, que é vereador em São Bernardo do Campo. Mas olha só, Lula acumula gafes, ilações e falas preconceituosas desde a campanha. É um carinho polêmico, né? Todas essas declarações foram apenas um deslize, um acidente, um gracejo ou um jeitinho de falar do presidente do amor, né? Mas esperamos que esse jeitinho de falar do presidente do amor, esses deslizes, em que eles tanto passam pano, em que a imprensa tanto passa pano, não coloque a gente no meio de uma guerra ou de um conflito diplomático do qual não dê para voltar atrás, né? Espero que o Macron seja muito bem recebido no nosso país, que saia daqui com uma boa impressão e com bons acordos aqui para o Brasil. Espero. Acredito? Não, não acredito. Acredito que o Brasil já tenha outra postura, como essa aqui. Matéria do CNN Brasil, citando a fonte, CNN Brasil. Brasil observa a situação na Venezuela, mas não assina pedido para que opositores possam concorrer. Que bonito, né? A Maria Corina Machado, principal opositora de Nicolás Maduro, e outra aliada não conseguiram se inscrever para disputar as eleições. Você tem noção de que o Maduro foi lá, se inscreveu e falou: eu sou o candidato da democracia. Eu sou a defesa da democracia. Os outros querem atentar contra a democracia. E aí ele foi lá, entrou no site eleitoral e se inscreveu. Bonito, né? Democracia plena. Só que os opositores, quando foram se inscrever, o site estava fora do ar. E aí, pelas regras que o próprio Tribunal Eleitoral deles decide, se não conseguiu, que pena, né? Devia ter aproveitado o mesmo momento que o Maduro enquanto o site estava no ar e ter feito a inscrição. Se está fora do ar para elas fazerem, é um acaso do destino, é porque não é para elas concorrerem. Deu para ter noção aí o tamanho do buraco lá nas eleições venezuelanas? E aí, um monte de países, inclusive aqui da América do Sul, foram lá e falaram o quanto isso é absurdo, o quanto isso é insano. Mas o Lula aqui falou: não, gente, faz parte da eleição, é coisa normal. As opositoras, aquele bando de mulher chata, vai ficar chorando até quanto? Se fossem homens, tudo bem, mas aquelas mulheres chatas vão ficar chorando, né? Então, o que a gente sabe hoje é que, não tem eleição justa na Venezuela. Venezuela não é democracia. Mas o Lula insiste em dizer que é um modelo de democracia, talvez até para o Brasil seguir, né? Mas sabe que nem os diplomatas do Lula andam acreditando nele, né? Muito bons os diplomatas brasileiros que perceberam, isso aqui é uma coisa muito difícil de entender. Tem que ser alguém, assim, muito genial para poder chegar a uma conclusão como essa. Caminho sem volta. Diplomatas e Planalto avaliam manobra de Maduro e processo eleitoral suspeito. Então, para eles disserem que o processo eleitoral na Venezuela é suspeito, tem que ter muito conhecimento de causa, você não acha? Para o governo brasileiro, defesa por transição democrática na Venezuela gerou desgaste. A avaliação é que dificilmente acordo de Barbados, que prevê, entre outros pontos, a realização de eleições limpas e democráticas, se sustentará. Só o Lula que pensa assim, tá? Só o Lula que pensa que vai ser tudo normal. Até porque a Venezuela sempre foi um exemplo para o Brasil na visão do Lula. Agora já é o Brasil que está virando um exemplo para a Venezuela. Matéria da Brasil Sem Medo. Lei contra fascismo, antifascismo na Venezuela. Para punir opositores, deve ser criada pelo regime Maduro. Quem publicou foi o Paulo Binins, que escreveu: já ouviram esse papo? A esquerda é a mesma em todo mundo, mesmas táticas e mesma mentalidade, destruir a democracia. Tudo aquilo que for contrário à sua linha de raciocínio, tudo aquilo que for contrário ao seu pensamento, na visão deles, classifica aqui como fascismo. São fascistas. Então, vamos criar uma lei que aí tudo que você falar e que não for aquilo que eu penso, eu vou te categorizar como fascista, vou te prender, te punir e você nunca mais vai poder concorrer numa eleição. Muito, muito democrático mesmo, né? Vamos lá. Outra coisa. Talvez não seja normal, né?
talvez seja até um pouquinho grave. Alguém está vazando informações para a Globo. Abre aspas, só porque o Bruno Zambelli escreveu aqui, e eu já vou colocar a matéria, né? Isso é muito grave. Quem está vazando as informações para a Globo, muitas vezes advogados dos acusados sequer têm acesso aos autos. A Globo parece saber todo o roteiro. Como isso é possível? Essa discrepância leva a questões sobre a equidade e a transparência do sistema judicial, evidenciando a necessidade de reformas e de garantir o direito de defesa pleno e justo para todos os envolvidos. E aí, eu queria que vocês ouvissem aqui esse trecho do Camarote aqui dizendo que já sabe todo o roteiro, e esse roteiro foi exposto pelo próprio Supremo Tribunal Federal sobre Bolsonaro. O que vai acontecer com Bolsonaro? Eu perguntei à Polícia Federal, ele vai ser ouvido? Não, não vai ser ouvido com investigadores, mas isso vai entrar no bojo das investigações da tentativa de golpe de Estado. Eu perguntei para integrantes do Supremo Tribunal Federal. Ele vai ser preso por causa disso, prisão preventiva? Nada, não vai ser preso. E aí vou além, ele, até porque ele já saiu, já está fazendo política, tal, está sem passaporte. Ele, o Bolsonaro, em algum momento teve risco de ser? Não, não teve risco. Por quê? Está tudo muito claro que vai se esperar todo o processo legal e, diante do processo legal, aí sim, a primeira turma, que tem 5 ministros, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Flávio Dino, Zanin, é porque eu estou ouvindo alguma coisa no meu ouvido, por isso está me atrapalhando. Mas Zanin e o Flávio Dino e o Fux, eles vão julgar o Bolsonaro no momento certo, com um devido processo legal. Do ponto de vista jurídico, é essa situação. Do ponto de vista eu pergunto. Vamos lá, você viu que ele sabe o roteiro, sabe a turma, sabe como vai ser, quando vai ser e o momento certo de fazer a prisão do Bolsonaro. Ele aqui cita abertamente que o Bolsonaro nunca, em momento algum, jamais teve a chance de ser preso. A defesa, às vezes, não tem acesso aos autos, mas a Globo tem. Poderosa a Globo, hein? Vamos lá, matéria do Estadão, pessoal. Deslinde do caso Marielle, a gente precisa falar, afinal, a esquerda falou 6 anos sobre isso. E por que a direita não vai falar? Deslinde do caso Marielle expôs Estado carcomido, indissociável do crime organizado por sua captura por agentes públicos que deveriam zelar pelo bem da sociedade, não traí-la. O rio de joelhos para o crime. De fato, a política fluminense, salvo honrosas e corajosas exceções, parece estar umbilicalmente ligada aos interesses das milícias, que, como se viu pelas investigações da Polícia Federal, extrapolaram as fronteiras do Estado e já se fazem presentes até mesmo no Congresso Nacional. Vamos lá. Vocês pensavam alguma coisa diferente? O caso Marielle Franco só escancarou 2 coisas óbvias. O crime organizado já tomou conta do Estado. Hoje, o crime organizado nunca se sentiu tão representado como está hoje, muito representado, impune, com direito de agir da forma que bem entender, com garantia de impunidade ao crime organizado. Então, esse foi o primeiro ponto que escancarou. Eu lembro muito o filme Tropa de Elite, eu vi exatamente isso aqui. É o que existe hoje entre as milícias, entre as facções criminosas. Teve uma matéria, eu não sei se foi a Folha de São Paulo, eu vou tentar lembrar, que dizia que as facções criminosas pegam pessoas carentes das favelas, das comunidades, injetam dinheiros neles, preparam eles para estudar para concursos públicos, para virarem policiais, delegados, juízes, promotores, preparam eles, hora que eles estão formados em direito, vai lá, senta com o cara da banca e fala, olha, eu sei onde toda a sua família está. Você é o cara que faz concurso? Beleza. Eu sei onde toda a sua família está. O que vai cair na prova? E aí, chega lá e dá um empurrãozinho para esse cara que vai fazer a prova, para quando ele for juiz, promotor, delegado, PM, fazer toda a vista grossa para aquela facção criminosa que colocou ele lá dentro. E talvez até
punho firme contra outra facção rival. É o Brasil de hoje, gente. Não é novidade para ninguém. Isso aí foi escancarado com o caso Marielle Franco. O outro caso, eu te explico, escancarou a hipocrisia da esquerda, que ficou 6 anos batendo e aproveitando politicamente do fato de que Bolsonaro poderia ter sido o mandante do crime da Marielle Franco. Justificativa não tem. Não existia justificativa. Mas como um cara era do mesmo condomínio, mesmo bairro do Bolsonaro, que tem centenas de casas lá, como o cara era do mesmo lugar, teve direito a fake news do Jornal Nacional, era o Bolsonaro. Descobriu agora que não é o Bolsonaro. A imprensa se cala, a esquerda se cala, e ainda tem gente chateado por ter descobrido quem é o mandante da morte de Marielle Franco. Então, acho que a hipocrisia da esquerda foi escancarada. Outro ponto, matéria da Gazeta do Povo. A matéria da Gazeta do Povo está batendo muito em cima do novo Código Civil e que o Pacheco tá, sabe, abrindo um camburão aí para a esquerda ganhar força. Novo Código Civil facilitaria tomada de propriedade rural por sem terra. Olha o quanto essa denúncia é grave. Além de relativizar o conceito de família, facilitar o aborto, a proposta do novo Código Civil, encomendado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também fragiliza um dos pilares de uma democracia liberal, o direito à propriedade. Mudanças apresentadas no relatório final da Comissão de Juristas, encarregados de atualizar a lei, favorecem a tomada de propriedades rurais por invasores e abrem brecha para que terras e imóveis sejam expropriados sem qualquer indenização aos donos. Como vem mostrando a Gazeta do Povo, o texto proposto promove uma reforma ampla na lei que define e rege as relações de pessoas em sociedade, dispondo sobre os direitos do indivíduo no âmbito familiar ou comunitário, bem como das empresas numa economia de mercado. Mas o direito fundamental à propriedade, consagrado na Constituição, poderá sair enfraquecido se as mudanças propostas forem aprovadas no Legislativo. O texto ainda está em fase embrionária e não começou a ser analisado pelos parlamentares. Ou seja, é uma porteira aberta para a esquerda tomar conta de tudo. É o que denuncia aqui a Gazeta do Povo. O Pacheco, por sua vez, vem refutando, dizendo que isso é fake news, que são ilações infundadas. Mas a grande questão é que, até que se põe em discussão, é um tema que merece mais amplo debate da sociedade. Não pode, a toque de caixa, aplicar uma agenda contra a propriedade privada, e é lógico, se isso acontecer, eu duvido muito que os parlamentares, principalmente a bancada do agro, que é muito grande, permita que uma aberração dessa passe, né? Então, não acredito que vai sair do papel se realmente contém esse teor, tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Daqui a pouquinho, a gente volta às 7 horas da noite, tem mais um editorial para vocês. Fechado? Grande abraço e até lá.